Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do História à la carte. Neste vídeo finalizaremos a pintura renascentista. Falaremos finalmente do Cinquecento, o século XVI, o período mais glorioso, mais grandioso de toda a pintura renascentista, onde nós já temos ali o auge, o máximo, o ápice de todos os elementos que glorificaram e que deixaram o Renascimento tão famosos. No entanto, o Cinquecento é um mundo diferente. O Cinquecento nós temos profundas transformações na estrutura que fez a arte se desenvolver. Começamos pelo fato de que em 1420 nós tivemos uma mudança novamente na sede do papado. O Papa Martinho V, que durante anos esteve fora de Roma, o papado esteve fora de Roma, retorna para a cidade eterna em 1420. Ao chegar na cidade de Roma, Roma estava alquebrada, Roma estava com poucas pessoas, Roma estava numa cidade praticamente desprovida de vida, praticamente. Dessa forma, não era uma cidade digna para que sustentasse, para que mantivesse as glórias do papado. Dessa forma, então, Martinho V começa um processo de revitalização em toda a cidade de Roma. Começa ali a partir de Martinho V em 1420 e se perpetuará ao longo dos próximos papas que virão. Além disso, nós temos a transformação em Florença. Em 1492, tivemos a morte de Lorenzo de Médici, o Magnífico. Lorenzo de Médici, o maior dos apoiadores, um dos maiores dos mecenas de todo o período renascentista, faleceu em 1492. Com a morte de Lorenzo, a cidade de Florença entra numa grande ebulição de conflitos, conspirações e guerras e conflitos políticos. Dessa forma, Florença começa a entrar num período de decadência. Em 1494, Carlos VIII, rei da França, invade Florença. Isso colabora com a desagregação política pela qual a cidade passava. Carlos VIII tentava assegurar suas posses, o seu direito de posse sobre o reino de Nápoles. Isso, em Florença, auxilia a sua decadência. Se não bastasse, em 1498, um monge dominicano, Girolamo Savonarola, com seus discursos, com suas pregações altamente inflamadas, altamente emotivas, cria um estado de fanatismo, um estado de fanatismo em Florença. Muitos das obras de arte, dos artistas, irão destruir suas obras no que ficou conhecido como Fogueira das Vaidades. Savonarola acusava Florença de ser uma cidade carregada de pecado, justamente por ser a cidade central da família Médici. Lembre-se, os Médici eram banqueiros e dessa forma eram usurários. Lembre-se que nós falamos que já que a burguesia era acusada de ser usurária e pecadora. Dessa forma, Florença estava sendo castigada pelos pecados dos Médici, pelo pecado da usura. E a maneira de se livrar do pecado, dos castigos divinos, seria a purificação. E por isso, muitas obras de arte foram queimadas e destruída, quadros, estátuas, tudo que você puder imaginar, livros. Entre esses fanáticos, esses indivíduos inflamados pelos discursos de Savonarola, nós tínhamos o próprio Sandro Botticelli. No final de sua vida, como nós falamos no vídeo de Botticelli, Botticelli era muito religioso e a religiosidade era muito importante para ele. Ele, então, consumido pela culpa de ter colaborado com esses pecados através de seus quadros, destruiu no final de sua vida, uma quantidade muito grande de suas próprias obras, seus rascunhos, suas pinturas. Botticelli, foi por isso que comentei que Botticelli destruiu no final de sua vida sua própria obra, inflamado por esse fanatismo religioso que surgiu em Florença graças aos discursos de Savonarola. Savonarola acaba seus dias sendo queimado ele próprio na fogueira, condenado por heresia, porque ele próprio condenava não somente os pecados florentinos causados pelos banqueiros pecadores dos Médici, mas condenava também o próprio Papa. O Papa nessa época era o Papa Alexandre VI, e ele dizia que Alexandre VI era ele mesmo um pecador. Dessa maneira, Savonarola foi preso, foi torturado,
no Castelo Sant'Angelo e terminou seus dias queimado como herege. No entanto, meus amigos, isso faz essas transformações, essas mudanças, esses combates, esse enfraquecimento que a família Médici sofreu graças à invasão francesa, à morte de Lorenzo, aos fanáticos religiosos, faz com que Florença perca justamente o seu status de grandiosidade, fazendo com que, com o passar do tempo, esse status de grandiosidade seja transferido, esse status de centro irradiador renascentista seja transferido de Florença para Roma. Aquele processo que comentei com vocês lá no nosso início do vídeo, do fato de que Roma passar por uma revitalização, faz com que a grande maioria dos artistas renascentistas, por mais que Florença ainda faça surgir os artistas, como veremos, nós temos Da Vinci, nós temos Rafael, nós temos Michelangelo, que surgiram em Florença, porém fizeram a maior parte de sua vida e a maior parte de sua criação em Roma. No Cinquecento, o grande centro irradiador, os grandes mecenas são justamente os indivíduos romanos, principalmente o clero. O clero romano financiando a reconstrução, a revitalização e o engrandecimento da cidade de Roma se transforma no principal mecenas, no principal financiador do renascimento do Cinquecento. Abrimos nosso vídeo já falando sobre a grandiosidade artística de Leonardo da Vinci. Como comentei anteriormente em nosso vídeo de Renascimento Cultural para a História Geral, nós iremos abordar aprofundadamente toda a biografia de Leonardo da Vinci. Nesse quesito, vamos nos focar nesse ponto somente em suas capacidades artísticas, que estão relacionados justamente com o fato de que Leonardo da Vinci era um grande elaborador das técnicas de claro-escuro, de esfumato. Leonardo da Vinci, ele era um grande artista também da perspectiva e principalmente do detalhismo. O importante dizer sobre Leonardo é que todos esses elementos que ele fazia dentro de uma grande suavidade, uma grande naturalidade. Os pontos centrais do uso de esfumato, o uso de perspectiva e simplesmente o realismo detalhista de Da Vinci está ligado à delicadeza e à suavidade com que ele elaborava esses elementos. Isso fica evidente quando observamos pinturas magníficas como, por exemplo, a mais famosa de todas, a Mona Lisa. Ao observarmos a Mona Lisa, meus queridos, nós podemos observar o quanto ele trabalha com delicadeza no esfumato. Vejam que as feições da Mona Lisa, elas são cada vez mais modeladas por esse sombreado delicado que é o esfumato. Reparem que o tão famoso e tão característico sorriso enigmático dela é alcançado justamente pelo esfumato. Além disso, podemos observar o olhar dela, que também nos dá profundidade. Parece que olha-nos diretamente no fundo de nossos olhos, justamente por esses elementos. Ao sairmos um pouco da tela da Mona Lisa, observem as perspectivas de fundo. Reparem que a perspectiva das laterais, as paisagens do fundo, estão um pouco embaçadas. Isso é uma técnica usada pelo Da Vinci justamente para não dar muitos detalhes sobre isso. E se você reparar, perceba que a paisagem que envolve a Mona Lisa do lado esquerdo é uma paisagem completamente diferente da paisagem que envolve a Mona Lisa do lado direito. Várias obras de Da Vinci são focadas nessas técnicas. Como aprofundaremos em nosso vídeo específico da biografia de Da Vinci era um indivíduo que possuía várias habilidades, vários conhecimentos e várias técnicas. Da Vinci, focando apenas na arte, ele era um exímio pintor, um importante arquiteto, um grandíssimo estudioso das técnicas artísticas, né? Da Vinci fazia tudo muito bem, fazia de tudo e fazia tudo muito bem. Nesse quesito, chama atenção também um de seus rascunhos, que é justamente do estudo da anatomia humana, que é o homem vitruviano. Ao observarmos aqui o homem vitruviano, fica claro os estudos das proporções humanas, os estudos onde nós podemos observar que Da Vinci enquadra o corpo humano em suas proporções dentro de um círculo e ora dentro de um quadrado. Nesse quesito, nós temos ali que Da Vinci vai alcançar esses estudos, claro, que são não apenas pautados por estudos de proporção, mas por estudos mais aprofundados de anatomia. Porém,
além desse quesito da pintura, né, da Mona Lisa e dos estudos que nós temos de seus rascunhos, é inegável, nós sempre temos que citar justamente um dos afrescos mais famosos que temos de Da Vinci, que está situado em Milão, que é justamente a Última Ceia. Quando falamos de A Última Ceia, nós temos que entender que ela está muito desfocada, ela está muito já, passou por grandes reformas e restaurações, e essas reformas e restaurações acabaram por até mudar ali o ângulo e as feições originais de Da Vinci, mas mesmo assim é inegável e indiscutível a importância da Última Ceia. Esse afresco ficou muito famoso nos últimos anos justamente pela incidência de teorias da conspiração. Da Vinci, né, ele é um indivíduo que, como aprofundaremos em seu vídeo especial, ele está cercado por conspirações. É difícil até separar o mito Da Vinci da pessoa Da Vinci. E quando falamos difícil separar o mito e a pessoa, nenhum artista do Renascimento é mais difícil de separar o que é mito e o que é real do que quando falamos de Michelangelo de Buonarroti. Michelangelo de Buonarroti, meus queridos, ele é o artista, indiscutivelmente, o artista mais famoso do Renascimento, enquanto ainda havia Renascimento. Professor, mas e Da Vinci? Da Vinci era muito famoso, mas não se comparava com a fama de Michelangelo. Michelangelo, meus amigos, ele foi o mais célebre artista do Renascimento enquanto ainda existia Renascimento. Michelangelo, ele possuía amplos conhecimentos focados na arte como um todo. Michelangelo foi pintor, escultor, arquiteto, poeta e fez todas essas obras com incrível valor e grande grandiosidade. Meus amigos, Michelangelo também vai ganhar um vídeo específico sobre sua biografia. Nesse quesito, então, também vamos nos focar aqui apenas em sua capacidade técnica artística. E a sua capacidade técnica artística está relacionado a principalmente dois pontos. A grandiosidade com que ele abordava suas obras, são obras sempre com ar grandioso, com ar de grande eloquência e grande dinamismo, e principalmente o classicismo. Michelangelo foi um importante pintor e um importante escultor. Nós temos que nas duas fases, nos dois pontos, ele abordava esses elementos com influências clássicas, principalmente influências da estátua Laoconte e seus filhos, uma estátua que é uma estátua helenística, mas que foi redescoberta em Roma, ela foi encontrada em Roma em 1506. Essa estátua vai trazer uma influência gigantesca em muitos artistas, mas em Michelangelo é inegável. Como disse para vocês, Michelangelo era um importante pintor, mas um importante escultor, além de arquiteto. Mas essas duas fases são as mais importantes para nós neste momento. Nós vamos abordar Michelangelo quando falarmos da pintura, que é agora. Vamos abordar Michelangelo quando falarmos da escultura e quando falarmos da arquitetura. Mas nesse momento, é importante dizer que das artes que Michelangelo desenvolveu, a que ele mais gostava, a que ele achava superior, era justamente a escultura. E é isso que nós temos que entender, porque Michelangelo não era um artista que se dedicava, que se empolgava com a pintura. Tanto é que a sua pintura mais famosa, feita sob os pedidos do Papa Júlio II, a Capela Sistina, o teto da Capela Sistina vai ser um incômodo para Michelangelo. Michelangelo, ao elaborar esse grandioso, gigantesco afresco, que demorou anos para ser pintado, ele pintou tudo sozinho, ele não fez isso, no primeiro momento, de bom grado. No primeiro momento, Michelangelo ficou nervoso, revoltado com o Papa Júlio II, por obrigá-lo a abandonar uma obra gigantesca de escultura, que nós vamos falar futuramente. Ele obrigou Michelangelo a abandonar um projeto escultural e dedicar-se a essa pintura. Michelangelo começa a realizar essa pintura digamos assim, nervoso como o Papa, mas ele acaba realizando uma das mais incríveis obras de todos os tempos. Nessa pintura, meus amigos, é evidente a influência clássica, onde Michelangelo elabora corpos grandiosos, corpos completamente dentro da visão clássica inspirada na obra Laoconte e seus filhos. É fácil de entendermos isso quando nós observamos principalmente a criação de Adão. Perceba que nós vemos ali a musculatura desenvolvida, a musculatura realmente
muito próxima da musculatura que nós temos ali encontrada na estátua. E isso marca Michelangelo como um grande artista dessa influência clássica que nós temos nesse ponto. Ao final já de sua vida, já nos últimos anos, Michelangelo se dedica justamente à elaboração do afresco do altar da Capela Sistina, que é o Juízo Final. E mais uma vez, ainda mais aqui no Juízo Final, fica evidente a influência clássica na obra de Michelangelo. Michelangelo, meus amigos, ele pautado pelo classicismo e pautado pela grandiosidade, elabora toda a sua concepção. Michelangelo e Da Vinci, os maiores e grandiosos gênios da alta renascença, eles eram, realmente figuras geniais. Não menos genial do que Michelangelo e Da Vinci foi justamente Rafael Sanzio. Rafael Sanzio viveu muito menos do que os outros mestres. Rafael Sanzio viveu apenas de 1483 a 1520. Então nós temos aqui que ele faleceu com apenas 37 anos. Rafael era famoso por ser uma pessoa muito jovial, por ser uma pessoa muito tranquila, e isso fica evidente justamente em sua obra de arte. A obra de Rafael é marcada justamente pela harmonia, pelo equilíbrio das formas e pela tranquilidade e suavidade. Rafael começa a sua vida muito jovem, ainda em Florença. Ainda em Florença, ele vai ser aluno de Perugino, e dessa maneira ele começa a abordar os elementos florentinos. Mas muito cedo, em 1506, se não me engano, Rafael irá para Roma a pedido do Papa Júlio II para pintar os seus aposentos pessoais, os seus aposentos de trabalho, os locais onde ele vivia a maior parte do tempo. E é justamente nos aposentos de trabalho do Papa Júlio II que Rafael Sanzio elabora uma de suas obras mais famosas de todos os tempos. Nós estamos falando da Escola de Atenas. A Escola de Atenas, elaborada por Rafael, é justamente um dos afrescos mais imponentes de toda a Renascença. A Escola de Atenas marca aqui uma homenagem aos grandes mestres da antiguidade. E Rafael colocou algumas figuras de mestres contemporâneos a ele próprio nessa imagem. Se nós olharmos no centro, é visível a figura, né, onde nós temos ali com o manto avermelhado, alaranjado, a figura de Platão, que aponta para o céu. Ao seu lado nós temos a figura de Aristóteles com o manto azulado, que aponta para a terra, evidenciando as discordâncias filosóficas entre os dois grandes filósofos da antiguidade. Mas o que destaca-se na atenção é que em Platão, Rafael pinta o rosto de Leonardo da Vinci. É indiscutível a semelhança existente entre o rosto de Platão pintado por Rafael e o rosto de Leonardo da Vinci. Abaixo da figura de abaixo da figura de Platão, nós temos um homem encostado, com a mão no rosto, escorando a cabeça, e este homem seria o filósofo Heráclito. Mas é uma, entre aspas, homenagem que Rafael faz a Michelangelo. Na realidade, isso gerará um mal-estar entre os dois. O período em que Rafael viveu em Florença, viveu em Roma, Michelangelo também estava em Roma. E alguns indivíduos, como abordaremos na biografia desses artistas, que nós faremos depois, eles incentivavam uma concorrência, incentivavam uma inimizade entre os dois. Eles ficavam criando situações, colocando Rafael e colocando Michelangelo contra ele. Michelangelo, um homem que era muito vaidoso, muito temperamental, achou nessa figura de Heráclito, pintada por Rafael, uma espécie de ofensa. Mas indiscutivelmente, a Escola de Atenas é um dos afrescos mais incríveis da alta renascença. Além dos mestres florentinos, que, como acabamos de ver, surgiam, em Florença, mas acabavam tendo seu desenvolvimento em Roma, graças ao papado, nós ainda tínhamos Veneza. Veneza surgirá o grande mestre Tiziano. Tiziano vai dominar todo o mercado de arte de Veneza por mais de 60 anos. Nós temos que Tiziano assumirá a glória de ser o maior pintor de Veneza assim que nós tivemos o falecimento de seu mestre, Giovanni Bellini.
Giovanni Bellini ensinou ao Tiziano todos os elementos clássicos da pintura, o máximo e o esplendor da pintura veneziana. Tiziano, além de ter sido discípulo de Bellini, foi amigo de Giorgione, ou seja, os maiores mestres venezianos que nós falamos lá no 400. Neste momento, então, Tiziano é o grande esplendor da arte veneziana. É ele que modelou a pintura, ele que modelou o colorismo veneziano, ele que garantiu a grande pintura paisagística veneziana. No entanto, Tiziano também era extremamente famoso justamente por ter sido influenciado, tal qual Michelangelo, falamos há pouco, ele também foi influenciado pela descoberta de Laocoonte, a estátua de Laocoonte. Tiziano não foi o único, nem Michelangelo, vários artistas da época foram influenciados pelaquela estátua. Essa influência é visível quando analisamos a estátua de Tiziano, denominada Davi Golias. Perceba na estátua de Tiziano como as formas, principalmente a musculatura do Golias decapitado, é muito semelhante à musculatura de Laocoonte. Perceba, isso evidencia ainda mais a influência do classicismo sobre os pintores que existiam naquele momento. No entanto, a pintura mais famosa, a maior obra-prima de que nós temos de Tiziano é justamente a pintura Baco e Ariadne. Perceba na pintura, essa pintura retrata justamente uma sequência posterior à lenda do Minotauro. Nós sabemos que Ariadne auxiliou Teseu a matar o Minotauro. Aqui nós vemos que Teseu abandonou Ariadne na ilha de Naxos. E é esse momento que é revelado nessa pintura. Podemos perceber que Ariadne está ainda perdida, desesperada, sem saber o que fazer. E é neste momento que chega Baco. Baco está ao centro da pintura com um manto avermelhado, sendo puxado por uma carruagem com 2 guepardos. Ao lado dele nós temos uma folia de festeiros, de indivíduos que estão em grande festa, afinal de contas, Baco, o deus do vinho. Repare que nos chama atenção esse tom azul que nós temos na pintura. Esse tom azul era obtido justamente por um mineral extremamente caro, muito caro, chamado lápis lazuli. Os mecenas gastavam um dinheiro muito grande para trazer esse pó, esse concentrado, esse pigmento do Oriente. Para vocês terem uma ideia, de 1 quilo de mineral, ele era obtido através ali de um coral, né? De 1 quilo de coral que vinha para os ateliês da pintura, eles conseguiam extrair apenas 30 gramas do material. Mas reparem o quanto é belo e o quanto é magistral essa pintura. Dessa forma nós vemos que, além dos grandes mestres romanos, né, os grandes mestres florentinos que viviam em Roma, que nós acabamos de falar, nós tínhamos também os mestres venezianos que não perderam a sua glória. Tiziano mantém justamente essa glória do seu lado. E também, meus amigos, não é apenas Veneza que continua tendo a glória da pintura além de Roma. Como comentamos anteriormente, na parte mais do extremo norte da Europa, havia pouca influência, pouca referência clássica. Dessa forma, nós temos ali que esses indivíduos, eles acabaram fazendo surgir uma versão uma tradução desse classicismo por meio dos renascentistas. Nesse ponto, nós temos que os nórdicos vão também ser afetados pela Reforma Protestante. Como nós conhecemos as ideias das reformas, na Reforma Protestante, também do século XVI, será proibido a utilização da adoração de santos e imagens. Então nós temos dos nórdicos uma arte em 2 momentos. Nós temos uma arte que envolve elementos que também são religiosos, que são focados ali em questões religiosas, mas nós também temos a elaboração e o aprofundamento de uma arte despreocupada e afastada de elementos religiosos, uma arte focada principalmente na elaboração de paisagens. Esse ponto é um dos pontos característicos do Renascimento nórdico. E dentro dos pintores nórdicos mais importantes, nós temos justamente a figura de Albrecht Dürer. Albrecht Dürer, meus queridos amigos, que era um pintor ali da região de onde hoje é a Holanda, nos Países Baixos, ele vai se destacar principalmente pela questão da pintura em aquarela, mas indiscutivelmente o que mais chama a atenção é sua habilidade de gravador e na elaboração de xilogravuras. Albrecht Dürer vai acabar criando elementos para elaborar grandes xilogravuras e fazer ali uma
uma possibilidade de copiar várias vezes. Para vocês terem uma ideia, a xilogravura mais importante de Albert Dürer, os chamados 4 Cavaleiros do Apocalipse, nós podemos observar o alto nível de elaboração da xilogravura aqui. A xilogravura, meus amigos, nada mais é do que quando você pega, por exemplo, uma peça e entalha nessa peça a imagem que você quer e depois você, entre aspas, carimba vários papéis com essa peça. A técnica da xilografura, ela vai ser ampliada justamente pela invenção da imprensa móvel. A invenção da imprensa dos tipos móveis, criadas lá por Gutenberg, vai permitir que a técnica da xilografura se amplie. Quando Albert Dürer cria essa xilogravura que nós estamos vendo aqui dos 4 Cavaleiros do Apocalipse, ele cria uma fonte de renda que vai sustentá-lo para o resto da vida. As reproduções dessa xilogravura continuarão rendendo frutos para ele durante toda a sua vida. Mas veja só que não é apenas a xilogravura que ele vai viver. Percebam essa imagem pintada em aquarela que ele elabora. Veja só, o naturalismo, o realismo dessa jovem lebre pintada por Albert Dürer. Nesse quesito, meus amigos, observem o quanto era habilidoso esse indivíduo. Esse artista, meus amigos, vai ser muito habilidoso e muito famoso. Ele vai ganhar muito mais destaque justamente pelas suas xilogravuras. Ele tinha uma vantagem sobre os outros justamente porque seu pai, o pai de Dürer, era um ourives. Então, desde cedo, ele já sabia, ele aprendeu a manipular com delicadeza o metal de forma a construir imagens muito mais detalhadas do que seus concorrentes, fazendo com que ele tivesse muito sucesso. Porém, o mais famoso, os pintores nórdicos deste momento, indiscutivelmente, o mais famoso dos pintores nórdicos deste momento foi Hieronymus Bock. Hieronymus Bock, pessoal, ele vai ser um pintor também holandês. No entanto, esse pintor tinha um foco bem mais definido. As questões mais importantes na pintura de Hieronymus Bock é justamente abordando a moralidade. Ele foi famosíssimo por criar ali justamente cenas de pecado e as cenas de tentação que afligiam a humanidade. É justamente esse ponto que nos mostra a importância dessa figura, onde Hieronymus Bock cria o seu famoso Jardim das Delícias. O Jardim das Delícias, meus amigos, ele também é um tríptico. Nessa imagem nós vemos o Jardim das Delícias fechado. Perceba que nós temos aqui o mundo e o paraíso fechado em uma bola de cristal, e uma bola de cristal delicada e frágil que pode quebrar a qualquer momento. Ao abrirmos o tríptico, nós podemos observar a pintura toda em si. Perceba que a pintura toda, meus amigos, ela é elaborada em 3 partes, justamente por ser um tríptico. Na parte extrema esquerda, nós temos o paraíso, onde nós podemos observar ali o paraíso e Deus com Adão e Eva. Ao centro, nós temos ali o jardim já tomado pela luxúria, e no seu extremo direito nós já temos o inferno, os detalhes do inferno. Ao analisarmos com mais atenção aqui, meus amigos, o tríptico, o retábulo da esquerda, nós podemos observar justamente que os animais estão aqui para servir o homem. Nós podemos observar aqui no centro aqui do Deus junto com Adão e Eva, e eles, desprovidos de vergonha, vivem tranquilamente como o Senhor. Mas cuidado, muito cuidado, porque nem tudo é o que parece. Porque mesmo quando o Jardim do Paraíso parece tranquilo e calmo, ele deve tomar cuidado com a existência de seres maléficos. Ao analisarmos com mais cuidado, repare nessa parte que vai aparecer aqui justamente sobre, dentro esse quadrado vermelho. Nesse quadrado vermelho, nós temos aqui justamente a existência de uma palmeira
E dentro dessa palmeira, se você analisar com cuidado, enroscada nos pés da palmeira e subindo no tronco da palmeira, nós já temos a figura da serpente. A serpente que plantou, né, no paraíso a noção do pecado. A serpente que enganou Eva, fazendo com que ela consumisse a árvore do fruto proibido. E dessa maneira, com o consumo feito por Eva da árvore do fruto proibido, nós temos justamente que sairá do paraíso, e o paraíso, na verdade, não sairemos do paraíso, mas o paraíso será corrompido pelas mais variadas formas de luxúria. A luxúria, inegavelmente, está retratada na parte central da pintura. Quando observamos essa pintura, fica visível ali uma quantidade inimaginável de pecados, transtornos e todos os tipos de relações pecaminosas, luxuriosas que vieram à cabeça de Heraclius Bockh naquele momento. Ao observarmos, podemos ver ali justamente na parte central da imagem o chamado banho de Vênus. O banho de Vênus só possui mulheres, afinal de contas, é justamente a culpa das mulheres que que a humanidade está envolvida pelo pecado da luxúria. Pelo menos era a visão daquele pessoal naquela época, né? Mas vamos lá. E aí, pessoal, nós temos ali que as mulheres estão envolvidas nesse banho ali luxurioso. Elas evocam esse ar de luxúria. São circundadas, o banho de Vênus é circundado justamente por homens que cavalgam todos os tipos de animais que vocês possam imaginar. Essa imagem simbolicamente retrata o ato sexual. O cavalgar animais nada mais seria do que o cavalgar seria ali justamente a questão do ato sexual que está sendo simbolicamente mostrado para nós naquele momento. Além disso, outro ponto que foca simbolicamente o ato sexual é justamente quando nós olhamos ali a parte mais embaixo da pintura. Esses elementos que estão circundados com esse quadrado vermelho. Nós temos ali que essas três pessoas estão ali consumindo frutas. O ato de consumir frutas, o consumo da fruta, justamente pelo fato de ser o consumo da fruta do fruto proibido, é um símbolo da questão do ato sexual. Além disso, como eu falei para vocês, se vocês buscarem retratações, vocês vão olharem detalhadamente a pintura, vocês verão um número gigantesco de fantasias sexuais ou perversões sexuais, como uma dessas, onde você pode ver que o indivíduo está ali, né, em posição assim, digamos, para a época vexaminosa, e é introduzido ali nele ali alguns ramos de flores ali, né, em seu orifício anal. Nesse quesito nós podemos observar que não somente essa, mas muitas outras imagens e muitas outras questões envolvendo ali a luxúria, mas principalmente o que é visto como luxúria. Que questão, meus amigos, que a luxúria nesse quadro evoca o ato sexual sem a intenção de gerar filhos. Se você analisar todos os quadros, todo o quadro está adornado por adultos desnudos realizando ali atos sexuais das mais variadas posições possíveis. Além disso, você pode estar se perguntando: nossa, mas tem tanta gente, ninguém está vestido? Sim, temos um indivíduo vestido. Esse indivíduo no canto quase escondido do quadro, quase imperceptível, é Adão. E Adão, dentro de uma caverna, escondido, tentando fugir do pecado, recrimina Eva justamente por ela ser, né, dentro daquela moral daquele momento, a mãe de todos os pecados. Não apenas Eva vai ser vista como a mãe de todos os pecados naquele momento, mas ela também é vista como todas as mulheres, as mães do pecado. E meu amigo, se você é um pecador, se você cometeu o pecado da luxúria, você só tem um local para ir. E este local é a terceira parte, que é o inferno. Quando observamos a parte final, ou a parte que fica no extremo direito do quadro, estamos observando o inferno. E no inferno, meus amigos, tudo é possível. Iniciamos ali nossa análise justamente vendo a parte de cima, a parte superior da imagem.
onde nós temos justamente as cidades humanas, ou seja, as cidades humanas em grande sofrimento, se incendiando e fazendo surgir verdadeiros rios de sangue. Logo abaixo da cidade que se incendeia, nós temos ali os troncos do assim chamado Homem-Árvore. O Homem-Árvore, eles podem observar que o seu corpo é como uma casca de ovo quebrado, partida, e dentro dessa casca de ovo partida são realizadas as mais inimagináveis orgias infernais. Se você ver com detalhe, nós temos um rosto que nos olha diretamente nos olhos. Segundo alguns estudiosos, esse rosto que nos olha diretamente nos olhos seria o retrato de Hieronymus Bock. Continuando, você vê que no inferno, naquele momento, a luxúria era famosa e chamada de a música infernal, e isso também está retratado aqui no quadro, onde nós vemos aqui alaúdes, vielas de corda, trompetes, ou seja, uma gama de instrumentos musicais que tocam a música infernal em forma de tortura, torturando os pecadores. E a tortura final dos pecadores está justamente quando analisamos ali a figura de Satanás. Satanás, com a cabeça de pássaro, sentado em seu trono, consome os pecadores, come os pecadores e logo posteriormente os defeca em uma privada. Se você analisar com cuidado, você vai ver que na privada onde o pecador cai, não está apenas os excrementos de Satanás, mas temos também os vômitos dos glutões e temos também os excrementos dos avarentos. Essa imagem é feita para trazer justamente um grande ponto da moralidade, um grande tensão da moralidade, do qual Hieronymus Bock vai estar envolvido. O quadro, o tríptico total, o Jardim das Delícias, vai ser visto até com certa desconfiança sobre Hieronymus Bock, justamente porque ele evoca uma quantidade gigantesca de elementos pecaminosos. No entanto, ele traz uma advertência que a felicidade é como o cristal, que a qualquer momento pode se quebrar. Amigos, os anos finais do Renascimento serão conhecidos como maneirismo. Maneirismo vem da ideia de que cada pintor começa a valorizar mais a sua própria maneira de pintar. Ou seja, o maneirismo é caracterizado pela valorização da originalidade. Dentro dessa originalidade, cada vez mais será vista a questão do exagero, a distorção, o alongamento e justamente a distorção das proporções. Ao analisarmos esse quadro desta Madonna que aparece aí para nós agora, vocês poderão ver que todo o corpo é exageradamente alongado, o pescoço é alongado, o tronco é alongado, isso sem contar o próprio alongamento que existe no corpo do bebê, no corpo da criança. É justamente a valorização dessas capacidades e distorções individuais que são características do maneirismo. Michelangelo, ele é visto como precursor do movimento maneirista, justamente não por trazer alongamento, mas por trazer aqueles corpos volumosos e fortalecidos, inspirados na arte clássica. Esse tipo de abordagem é justamente o que nós temos caracterizando o maneirismo. Você valorizar a sua capacidade e a sua originalidade individual. O maneirismo, ele fecha realmente a pintura renascentista. Ele se inicia ali por volta de 1520 e se encerra por volta de 1600. Um dos pontos que delimitam essa questão do maneirismo é justamente a morte de Rafael. Rafael morre muito cedo, morre ali em 1519. E nesse quesito nós temos a valorização dessas capacidades, dessas particularidades. Bom, como nós sabemos, falamos antes, o próprio Michelangelo e o próprio Da Vinci ainda vivem um período desse momento. Claro, o Michelangelo vive mais, mas surgirão nomes que são mais identificados com esse momento. Por exemplo, nós temos Agnolo Bronzino. Agnolo Bronzino, meus amigos, ele é conhecido justamente por surgir ali dentro dessa questão das distorções, dessas questões
do afastamento dos temas mais próximos da realidade, ele é famoso por surgir com seu estilo um tanto quanto frio e impessoal. É possível analisarmos essa questão desse estilo mais frio e impessoal quando vemos essa pintura alegoria do triunfo da Vênus. Perceba que é uma pintura, por mais que nós tenhamos ali que ela passa uma imagem um tanto quanto leve, né? Nós temos ali o encontro amoroso da Vênus com Cupido, uma das versões, mas reparem bem que o ângulo que faz o corpo do Cupido para que ele possa ainda continuar beijando a Vênus é um ângulo impossível. As pernas, as costas estão dobradas de uma maneira impossível. Nós vemos então um afastamento da realidade. Por mais que nós tenhamos ali a leveza, por mais que nós tenhamos ali a simplicidade sendo colocada ali, é uma simplicidade irreal. Lembra lá do que nós falamos sobre a Vênus, lá o nascimento da Vênus, lá de Botticelli? São retomados aqueles elementos. Nós temos aqui que podemos observar que, apesar de que quando olhamos uma primeira vez nós não nos causa estranheza, ao analisarmos um pouco mais, podemos ver que os corpos nos são estranhos. Os corpos são alongados, são irreais. Isso fica ainda mais evidente quando observamos aqui Pigmalião e Galateia. Ao vermos aqui o corpo de Galateia, né, está em pé, vemos ali o quanto o corpo dela nos causa uma certa estranheza, o quanto o corpo dela não nos é um corpo natural. Conseguimos perceber essa falta de naturalidade. No entanto, é justamente isso que é valorizado no momento do maneirismo. As propriedades, as capacidades, as habilidades, né, individuais. Isso que é valorizado. A pintura desse momento, ela é vista como uma pintura de qualidade por possuir esses elementos. No entanto, nenhum deles vai chamar tanta atenção quanto o indivíduo que viveu já quase no final, do período maneirista. Ele é tido praticamente como a transição do que é maneirista para o que virá depois, que será o barroco. Estamos falando de El Greco. Na realidade, meus amigos, El Greco, ele era proveniente da ilha de Creta. Porém, ele vai ficar mais conhecido justamente pelo sucesso que alcançou na Espanha. O seu próprio nome não seria El Greco, né? El Greco é o grego em espanhol. O nome desse pintor, o nome de batismo é Domenicos Theotokopoulos. Melhor ficar com El Greco, né? Meus amigos, El Greco, ele é famoso por criar as suas imagens verticalizadas, figuras esguias, alongadas. Podemos ver já nesse autorretrato que aparece na tela, justamente essa questão do esguio e do alongamento, um rosto puxado, alongado. Mas não é apenas assim. Ao observarmos o quadro O Espólio, esse alongamento não fica tão evidente, mas cria-se uma linha, né? Uma linha vertical ao analisarmos justamente ali o momento que sai dos pés do Cristo até o tombo das lanças. Não é tão alongado, mas é uma pintura verticalizada. Essa verticalidade fica ainda mais evidente quando analisamos o enterro do Conde de Orgaz. O Enterro do Conde de Orgaz é a obra mais famosa, incontestavelmente, de El Greco. E retrata ali o enterro de uma das figuras mais famosas, mais proeminentes da sociedade da cidade de Toledo. Segundo a lenda, né, neste enterro, este homem, o Conde de Orgaz, que na verdade quando morreu não era conde, mas o condado surgirá depois, ele foi tão bom, uma pessoa tão boa para a igreja e para as pessoas, que no seu enterro desceram ali justamente Santo Agostinho para realizar o seu enterro. Santo Agostinho, nós podemos observar ali que está justamente ali com o chapéu papal, né, com as roupas, as túnicas cardeais e tal, né? Além disso, ao observarmos essa imagem, vemos que El Greco cria uma linha direta entre as pessoas que estão aqui no chão, o que é profano, ligado diretamente como praticamente uma linha direta vertical do homem de Orgaz para com Jesus no topo. Dessa forma, fica evidente, meus amigos, mais uma vez, uma característica particular, uma característica individual de El Greco, que é justamente a verticalidade.
Amigos, finalizamos aqui os nossos estudos sobre a pintura renascentista. Claro, nós não vimos nem a metade dos grandiosos artistas que surgiram no Renascimento. Esses artistas, eles são incomparavelmente maiores do que esses pequenos e poucos artistas que nós abordamos aqui. Mas, esses que nós abordamos são os mais significativos, os mais importantes em cada local, em cada área. O Renascimento flamenco, o Renascimento italiano, o Renascimento veneziano. Dessa maneira, abordamos o 300, o 400, o 500, a Alta Renascença e o Maneirismo. Nos próximos vídeos iremos abordar ainda, como prometido, a escultura renascentista e a arquitetura do Renascimento. Meus amigos, se esse vídeo te ajudou, se esse vídeo trouxe informações importantes, não se esqueça, assine o canal, ative o sininho e ajude o História à la Carte a se transformar num canal que pode ajudar não apenas você, mas muito mais pessoas por aí. Um grande abraço, vida longa e próspera e até a próxima!